cumprimento com a paz do Senhor. Posso ouvir um amém? Podeis tomar assento, quero expressar minha alegria, satisfação. Expresso minha satisfação em poder retornar à Assembleia de Deus em Sara, estar aqui com o pastor Adilson, louvar a Deus pelos nossos obreiros integrados, voluntários, a liderança da igreja, rever amigos de velhos tempos, estar aqui com o pastor Joabe, que é o dirigente da congregação sede, e agradecer de coração ao pastor Cristiano pelo convite, pelo desafio de trabalharmos esse bonito tema que aí está colocado. Parabéns pela iniciativa do Congresso, talvez um dos maiores desafios da igreja atual, podermos conscientizar a igreja da importância do discipulado, para que a porta da igreja não seja uma porta de banco, não seja uma porta giratória, mas que as pessoas venham, aceitem a Jesus e aqui fiquem, não é, pastor Adilson? Essa é a proposta do discipulado. Estar aqui com meu amigo Alício, nosso coordenador para a região sul de Santa Catarina. Já estivemos hoje fazendo um périplo aí pelo sul, Arroio do Silva, Sangão, enfim, mas é uma alegria poder trabalhar essa temática com os amados nesta noite. Eu vou pedir a sua gentileza, você que tem a sua Bíblia, de abri-la no livro de Atos, e nós vamos ler vários temas. Se puder abrir para nós lá a proposta da nossa palestra, por assim dizer, hoje e amanhã pela manhã, nós estamos trabalhando com esse tema. Se você tiver uma caneta e um papel, anote, tem muita coisa boa aí que Deus nos deu e eu quero compartilhar com você. A nossa temática hoje e amanhã será essa: se sou um discipulador, quem sou eu? Se sou um discipulador, quem sou eu? E eu gostaria que você saísse hoje, amanhã pela manhã, com esta convicção do seu chamado, da sua vocação para esse ministério tão presente na vida de Jesus e na vida dos apóstolos, como veremos, em especial Barnabé e Paulo, como verdadeiros modelos, paradigmas de discipuladores e que servem para que possamos deles extrair lições espirituais para a nossa caminhada. Pode passar a segunda tela. Eu quero iniciar com Barnabé. E para isso, meu amigo do violão, vai ali. Eu acho que é um sol maior. Há uma canção que eu gosto de cantar porque eu aprendi já há 40 anos, né? Lá no Sebastião Toledo dos Santos. Eu tenho um companheiro aqui, ó. Há 40 anos nós estudávamos no colegião, né? Colegião, ali em Criciúma. E a congregação de Sara, aqui Sara era a congregação de Criciúma, né? Papai era presidente ali. O tempo passou, mas eu e o Adilson continuamos jovens, né? Pastor Adilson? Não, você não entendeu, então esquece. Eu e o pastor Adilson continuamos jovens. Louvar a Deus por essa caminhada, né? O tempo passa, 40 anos, né? Mas a fé vai se renovando e a igreja vai crescendo e avançando em Cristo Jesus. Há uma antiga canção que naquele tempo nós cantávamos que dizia assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma coroa para alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Lá do fundo do baú, né? Um pouquinho mais baixo, porque já não consigo alcançar aquele tom de antigamente.
Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma coroa para alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Amém? Esse é o desafio do discipulador, ser fiel, e nós vamos nesta noite aprender esta lição com Barnabé. Barnabé tem um nome muito significativo: filho da consolação. Filho da consolação. Esse é o significado do nome Barnabé. E de fato, não dá para ser discipulador se não for consolador, né? Discipulador é por excelência o bendito Espírito Santo. Mas a mim e a você, como agentes do Espírito Santo, é dado esse mistério, esta missão de sermos consoladores, ajudadores daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. E há algumas qualidades que eu vejo no caráter de Barnabé que eu quero trabalhar hoje à noite, que são imprescindíveis na vida do discipulador. E eu vou iniciar pela primeira delas, próxima tela, que está em Atos capítulo 1, versículo 23, e já que nós estamos aqui numa espécie de classe de escola bíblica dominical, eu sei que o meu comandante aqui do trabalho, pastor Cristiano, não vai impedir isso. Eu quero que vocês me ajudem na leitura dos textos. Alguém pode ler para nós Atos 1, 23? Rapidamente. O versículo 26. Muito bem. Todos nós sabemos, Jesus tinha 12 discípulos. Um deles o traiu, Judas, acabou enforcado. E sobrou uma vaga. Nós não sabemos o porquê, mas a igreja primitiva, talvez com base na lei mosaica, decide fazer um sorteio para escolher aquele que preencheria a 12ª vaga. Dois candidatos são apresentados para esta eleição indireta, por assim dizer. Barnabé, também chamado Barrabás, ou de apelido, conforme diz a Bíblia na linguagem de hoje, Justo, e Matias. Barnabé e Matias são os dois que se apresentam ou são chamados pela igreja primitiva para preencher esta vaga no apostolado da igreja primitiva. Lançam a sorte, não sabemos exatamente por quais instrumentos, mas diz o verso 26, Lucas, quando registra a história da igreja primitiva, é que vai sinalizar esta narrativa e esta biografia da igreja primitiva, dizendo que a sorte caiu sobre Matias. E eu quero principiar a nossa proposta de caráter falando exatamente sobre este perfil da humildade. O discipulador é alguém, por excelência, humilde. Por que Barnabé se tornou um discipulador? Preste atenção. Algum de vocês aqui ouviu falar, ao longo da sua caminhada de fé, ou das suas pesquisas teológicas, bíblicas, sobre Matias?
Eu nunca ouvi. Caiu no anonimato. Foi eleito e, como alguns políticos por aí, né, desapareceu. Sumiu. A Bíblia não fala mais de Matias. Ele foi o eleito. Ele foi o escolhido. Barnabé ficou de fora do processo. Mas é de Barnabé que a Bíblia vai falar. É de Barnabé que Lucas vai se dedicar, capítulos após capítulos, para falar da importância deste homem, sobretudo na vida do apóstolo Paulo. Agora, pensem comigo. Barnabé poderia pensar e dizer, cogitar, Deus não me escolheu. Não é, pastor Cristiano? Deus não me escolheu. A cadeira estava vazia, eu tinha qualificações para ocupá-la. Deus não me quis, a sorte não caiu sobre mim. Então, vou lavar as minhas mãos, estou fora. Vou virar espectador. Mas quando você tem um chamado, quando você sabe que você não é, que você não tem, que você não pode, mas que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, então você ocupa esse lugar, mesmo não tendo a carteirinha de pastor, mesmo não tendo a carteirinha de presbítero, de evangelista. Mas você é um discipulador. Barnabé demonstrou humildade, dizendo, olha, não obstante eu não ter sido sorteado, não obstante eu não ter sido o escolhido, mas Senhor, Tu podes contar comigo. Poderíamos falar muito sobre humildade, mas eu preciso avançar. Eu gostaria apenas de sintetizar essa proposta dizendo, Deus não tem compromisso com arrogantes. Deus não tem compromisso com arrogantes. O compromisso de Deus, como diz o salmista Davi, é com aqueles que têm um coração quebrantado e humilde. Amém? Segundo, pode passar a tela lá. Barnabé tinha uma outra qualidade fantástica. O discipulador possui um coração puro. Diz a palavra, não vamos ler, mas você pode anotar, Atos capítulo 4, versículo 36 está ali. Houve um movimento de socialização na igreja primitiva, porque a igreja passou por um momento, aliás, a sociedade passou por um momento de crise, de aperto, de angústia. Estava se aproximando os dias escatológicos que Jesus havia predito de queda de Jerusalém. E nesse aperto socioeconômico, a igreja também acabou sendo atingida. E surgiram na igreja pessoas que precisavam de uma ajuda, de uma mão estendida. Nós diríamos hoje que precisavam de uma cesta básica, de uma Bolsa Família ou coisa parecida. E alguns cristãos mais impetuosos, que tinham condições, decidiram vender o que tinham e colocar à disposição da igreja primitiva. E Atos 4:36 vai nos falar que entre esse grupo de pessoas que se compadeciam dos menos favorecidos, estava alguém de coração puro, chamado Barnabé. Olha só Barnabé aparecendo na história de novo. Barnabé vende suas propriedades e coloca aos pés dos apóstolos. Talvez ele olhou para Matias e disse, olha, esse aí era meu lugar, é você que está aí, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou depositar aos pés dos apóstolos, para compartilhar com os meus irmãos, porque este homem era um homem de coração puro. Alguém tentou imitar, mas não tinha coração puro, e você conhece a história do casal Ananias e Safira. Tinha um coração comprometido com as coisas desta vida, venderam também parte de suas heranças, e mentiram para Pedro, disseram, isso é tudo que tínhamos.
E vocês sabem qual foi o final, o desfecho dessa história trágica para Ananias e Safira. Mas Barnabé demonstrou um coração puro. E como diz o Salmo 41, verso 1, feliz aquele que atende ao necessitado. Como diz Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas. Reparte com 7, com 8, e depois de muitos dias o acharás. O discipulador é aquele que está disposto a tirar o seu casaco e a dar para alguém que está tremendo de frio. O discipulador é aquele que está disposto com um coração puro a estender a mão e a exercitar misericórdia. Amém? Terceira slide ali, terceira lâmina, eu preciso avançar rapidamente. Há um outro texto que é Atos, capítulo 4, versículo 37, que vai falar de forma mais aprofundada sobre misericórdia. E eu gostaria só de destacar aqui esse significado na vida de Barnabé. A palavra misericórdia, ela vem de uma raiz hebraica, chega no latim com duas disposições, miserus e cordis. Miserus, em latim, traduzido para o português, miserável. Cordis, coração. Se nós fôssemos traduzir de uma forma parafraseada a palavra misericórdia, o conceito de misericórdia, nós poderíamos, de forma poética, dizer que misericórdia significa trazer o miserável para perto do coração. Isso não é bonito? Trazer o miserável para perto do coração. Isto é misericórdia. E eu costumo dizer, é muito gostoso, como hoje alguém nos recebeu para um café, hoje à tarde, não é? Quando você chega em uma casa, tem uma mesa preparada, e alguém te recebe, não é? Porque, de uma forma ou de outra, ela se sente honrada com a tua presença. Isso é fácil. Agora, você trazer alguém que está jogado na sarjeta, cheirando mal, para dentro da sua sala de estar, aí é mais difícil. Agora, pense comigo. Na dimensão espiritual, foi precisamente isso que Deus fez comigo e com você. Nós cheirávamos mal as narinas de Deus. A Bíblia diz que as nossas justiças, não a nossa injustiça, não, as nossas justiças pareciam como trapo de imundícia aos olhos do Senhor. Mas o que acontece? Na sua misericórdia cumpre-se o Salmo 40. E ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Isso é misericórdia. O discipulador é alguém disposto a exercitar misericórdia. Amém? Próximo. O discipulador possui disposição para investir. Bom, aqui há dois textos que eu preciso ler com vocês, e leiam para nós Atos 9, 27, quem puder. Atos 9, 27. Agora alguém leia 11, 25 para nós. Muito bem. Vocês conhecem essa história, mas eu quero apenas reavivar a sua memória. Os fariseus não queriam mais saber de Paulo. Paulo, que perseguira os cristãos, tiveram um encontro com Jesus e, naturalmente, não teve mais relação com os líderes judeus em Jerusalém. Do ponto de vista judaico, Paulo estava abandonado.
Por sua vez, os cristãos olhavam para Paulo e diziam: este matou papai, mamãe, meu irmão, meu primo, esse é o perseguidor. Ficaram com medo de se aproximar de Paulo. E o que acontece? A Bíblia diz que Paulo vai ficar um longo período distante, tanto dos judeus quanto dos cristãos. Isso está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 1. Sabe quanto tempo? 14 anos. Não é pouca coisa. 14 anos isolado. 14 anos sem a companhia de um líder, de um monitor, de um discipulador. Boa parte desse tempo ele fica no deserto da Arábia. Mas de repente, Deus toca no coração de Barnabé. E Barnabé sente o desafio de investir na vida de Paulo. Ele acompanhou a conversão de Paulo, sabia do seu exílio no deserto, e ele tomou uma decisão. Verso 27, Barnabé tomou Paulo consigo e trouxe aos apóstolos. Olha só, ele vai lá no deserto, depois de 14 anos, traz Paulo para Jerusalém e apresenta perante os apóstolos e diz: olha, vocês precisam se lembrar como este homem teve um encontro com Cristo no caminho, como ele ousadamente tem falado de Jesus lá em Damasco. Nós precisamos abrigar este líder, este homem. Nós precisamos dar acolhida para Paulo. Barnabé decidiu investir o seu tempo, os seus recursos para ir buscar Paulo. Como disse, os cristãos desconfiavam dele. Os fariseus não queriam mais saber dele. Finalmente, o verso 25 do capítulo 11 vai dizer que partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e, achando, conduziu para Antioquia. Já num outro momento histórico, depois de levar Paulo perante os apóstolos, certamente Barnabé teve condições de monitorar Paulo na perspectiva teológica do seu crescimento com Cristo. Não sabemos quanto tempo nós temos aqui do capítulo 9 ao capítulo 11, mas agora já não leva mais Paulo para Jerusalém. Agora Barnabé leva Paulo para Tarso, ou melhor, busca Paulo em Tarso e vai levá-lo até Antioquia para que ali possam servir ao Senhor. O discipulador é alguém que precisa estar disposto a investir. Investir do seu tempo. É uma vez por semana, é isso, pastor Cristiano? Investir o seu tempo, preparando a lição, estudando, se dirigindo à casa do discipulador, ao pequeno grupo, investindo suas energias, suas orações, no preparo de outras vidas. Alguém precisa de você. Alguém precisa de você. E é só por isso que você é um discipulador. Porque você será a boca de Deus para falar a este coração. Você será o braço de Deus para acolher esta vida, para consolar esta vida e para guiá-lo à vida eterna. Amém? Próximo. O discipulador carrega esse perfil, este conceito de credibilidade. E como precisamos disso hoje? Não só entre os políticos, entre os pastores, entre os crentes. Nós tivemos um caso muito sério agora lá no oeste catarinense, uma liderança da nossa igreja, infelizmente foi parar na prisão e machucou a igreja, maculou o evangelho naquela região do extremo oeste catarinense.
Vamos ler o que diz ali? Atos capítulo 11, versículo 22. O que diz? Muito bem. O contexto histórico é o seguinte: alguns gregos que tinham aceitado a Jesus em Jerusalém, moravam em Antioquia, foram para Antioquia e decidiram lá criar um grupo familiar, um pequeno grupo lá dos gregos convertidos a Cristo. Só que eles estavam sem uma liderança, sem um discipulador. A notícia chega à igreja, não é? A convenção que estava em Jerusalém, liderada por Tiago naquele tempo. E diz a palavra que os cristãos, os apóstolos de Jerusalém, decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Por quê? Porque conheciam o caráter de Barnabé. Esse tem credibilidade, esse tem caráter, esse está preparado, esse tem um espírito pacificador, este é prudente, este tem discernimento, este é sábio. Vamos enviá-lo a Antioquia para que possa discipular os novos convertidos que estão lá naquela cidade. Barnabé, um homem de credibilidade. E essa é a pergunta que eu e você, como discipulador, precisamos fazer todos os dias. Como vai a nossa influência? Como vai a nossa influência? Na família, no trabalho, na escola, na igreja. Como é que nós estamos influenciando o mundo? Como estamos influenciando o mundo? Não importa o nosso cargo. Eu e você somos chamados para, com nossas palavras e nossas obras, influenciar o mundo. Será que o mundo pode olhar para mim e para você e ver semelhança com o nosso Mestre Jesus? Eu lembro de uma história de Gandhi, o grande líder da Índia, pacificador e libertador da Índia, do Império Britânico, e as multidões louvavam o seu nome, honravam o seu nome como grande líder. E um dia, Gandhi era muito humilde, muito modesto, um dia ele estava no trem, viajando para fazer um discurso em uma determinada localidade no interior da Índia, e entra um homem com violão à mão, provavelmente meio bêbado, e começa a cantar algumas canções, e Gandhi começa a escutar, e eram canções que honravam o nome de Gandhi, que enalteciam o herói Gandhi, pelos seus discursos, pela sua forma como ele liderava as multidões. E Gandhi ficou observando aquele homem tocando o seu violão, e de repente aquele homem gospe no assoalho do trem. E Gandhi não se conteve. Levantou-se, se dirigiu àquele cantor boêmio e lhe disse as seguintes palavras: você sabe honrar as minhas ações, mas você não sabe praticar o meu exemplo. É mais ou menos isso que Jesus faz com a gente, não é? Cantamos, honramos ao Senhor, pregamos sobre o Senhor, ensinamos ao Senhor, mas muitas vezes Ele tem que puxar na nossa orelha e dizer: não bastam palavras, é preciso ações. Que nos identifique com o nosso Senhor Jesus. Ah, Ismael, mas isso é muito difícil. Difícil é fazer o que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo até a gente tenta, né? Agora, dizer, olha, pode fazer como eu faço, porque eu estou fazendo direito. Eu estou me esforçando, eu estou buscando ao Senhor. Com a graça do Senhor, eu estou buscando seguir caminho reto. Podem me imitar. Não tenham medo. Que o Senhor nos dê graça para que possamos chegar a esta dimensão espiritual, em que o nosso discipulado
possa olhar para nós e dizer: eu vou fazer como faz o meu discipulador. Eu vou orar como ora o meu discipulador, eu vou dizimar como dizima o meu discipulador, eu vou honrar ao Senhor como honra o meu discipulador. Então, certamente, não Gandhi, mas o Senhor Jesus há de nos aplaudir e dizer: bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Amém? Oh, aleluia. Vamos ler 13 e 2 de Atos. Pode passar para a próxima tela. Ali tem um outro texto antes, 11 e 24, por favor. Depois a gente passa no outro então. 11 e 24, alguém leia. É isso? Vamos lá. O que diz? Está correto? Texto lá? Olha só as qualidades que Lucas descreve de Barnabé. Eu vou destacar só duas delas: bom e cheio de fé. Ora, quando a Bíblia chama alguém de bom, é porque é bom mesmo. Era homem bom. E além das outras qualidades, cheio de fé. Para realizar a obra que Barnabé realizou, era preciso empunhar com ousadia a bandeira da confiança no Senhor. Barnabé foi uma coluna fundamental na igreja primitiva. Nós só temos a biografia, a história de Paulo por causa de Barnabé. Mas por quê? Era um homem cheio de fé. Como diz João, na primeira carta 5:4, ele vai dizer: esta é a vitória que vence o mundo. O nosso dinheiro, a nossa beleza, a nossa posição social, a nossa bela oratória? Não. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que o Senhor nos acrescente fé a cada novo dia. Próxima tela. O discipulador produz novos discípulos para Cristo. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais, porque é o coração da nossa proposta neste encontro. Eu preciso ler alguns textos, mas em especial Colossenses capítulo 4, versículo 10, por favor. Colossenses 4:10. Vamos aprender uma grande lição com essa história que vamos descrever agora. O que diz lá? Muito bem. Instruções de Paulo. Pense um pouquinho agora comigo nesse menino. Eu vou chamar de menino porque era o mais novo de todos da história dos apóstolos. João Marcos. João Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé. Felizmente tinha um bom tio, um discipulador e ainda parente, né? O que aconteceu? Rapidamente eu vou sintetizar a história. Quando Barnabé e Paulo foram enviados como missionários pela igreja de Jerusalém, tanto Barnabé quanto Paulo chegaram no acordo que deveriam levar consigo Marcos. O menino Marcos, o jovem Marcos, que deveria ter uns 19, 20 anos naquela época. Marcos acompanha Paulo e Barnabé nesta primeira viagem missionária e, portanto, ele foi um dos pioneiros da obra missionária. Certo? Agora, mais tarde, Paulo e Barnabé foram também enviados pela igreja de Antioquia para uma nova missão. Marcos os acompanhou, mas diz a Bíblia, Atos 13:13, e quando chegou na cidade de Perge, Marcos desanimou.
E Marcos disse: esse negócio de missão não é para mim. Muito pesado, esse fardo não dá para mim não. E Marcos desistiu da obra missionária. Voltou para Jerusalém. Barnabé e Paulo prosseguiram a caminhada, só que chega no momento, Atos capítulo 15, você vai ver esse texto, 15, versículo 38, então vamos ler. Paulo e Barnabé cumpriram aquela primeira missão, receberam de Deus orientação e discernimento para uma nova investida missionária, um novo projeto missionário, uma nova viagem missionária, e diz a Bíblia que Barnabé quis levar Marcos consigo. Barnabé disse para Paulo: vamos ajudar Marcos. Ele não aguentou o tranco, na primeira viagem missionária, mas ele voltou para Jerusalém. Eu imagino que suas forças estejam renovadas. Vamos levá-lo conosco nessa segunda viagem. E Paulo disse: comigo não. Comigo não. E a Bíblia diz, no versículo 39, que houve uma contenda, uma discussão, um debate entre Barnabé e Paulo. A tal ponto foi a discussão que eles se apartaram um do outro. Porque Barnabé insistiu: vamos levar Marcos, ele precisa da nossa ajuda. Paulo disse: não quero saber de Marcos. Ele me decepcionou a primeira vez e não tem segunda chance. E aí Barnabé, na sua humildade e na sua perseverança, disse: então vamos fazer o seguinte, Paulo, você segue por um caminho e eu vou por outro, mas eu vou levar Marcos. Eu vou levar Marcos. E diz a Bíblia que Barnabé, e aí que eu quero, talvez se você não memorizar, não gravar, não guardar muito do que eu tenho dito hoje, mas por favor guarde o que eu vou dizer agora. Barnabé decidiu ficar com o fraco Marcos no lugar do forte Paulo. Você está entendendo? O discipulador é esse. Está do lado do pastor Adilson é fácil. Mas aquele crente problemático, cheio de fraquezas, talvez até murmurador, difícil. Mas foi isso que Barnabé fez. Paulo, você já tem maturidade suficiente para seguir o teu caminho. Deus te abençoe. Eu vou ficar com Marcos. Eu preciso ajudá-lo. Eu preciso discipular esse menino. Ele vai dar bom ainda. Não e não. Se separaram. Mas aí vem a história bonita. Anos depois, escrevendo a Timóteo, olha o que Paulo vai dizer. Quem me ajuda aí? 2 Timóteo 4:11, por favor. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Alguns anos depois, quando escreve a Timóteo, olha o que acontece. O que diz? Ué? Mudou a história? Briga com Barnabé porque não quer levar Marcos. Agora Paulo diz: ai, eu estou me sentindo muito solitário, só Lucas está comigo, por favor, manda chamar Marcos, eu preciso de Marcos. Eu preciso de Marcos porque ele me será muito útil para o ministério, amém? Mas por que Marcos se tornou útil para o ministério? Porque ele tinha um discipulador chamado Barnabé. Se não fosse Barnabé, Marcos teria se tornado um inútil na obra do Senhor. Quem sabe até perdido a sua fé. Mas Barnabé investiu em Marcos. Alguém lê para mim Filemão, verso 24? Só tem um capítulo, né? Então, verso 24. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Filemão 24. Eu gosto muito dessa definição, desse conceito que Paulo tem de Marcos. O que diz ali? Filemão 24?
Hã? Marcos, meu cooperador. Olha só, o trabalho que Barnabé teve de lapidar, de trabalhar a vida de Marcos. Agora Paulo bate no peito e diz: Marcos é meu cooperador. E não só Paulo, Pedro também fala sobre esse menino. 1 Pedro 5,3, alguém leia para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. O que diz ali? Agora Marcos está dando uma mãozinha para Pedro lá, e o que Pedro fala dele? Meu filho. Hã? Pedro tem prazer em dizer: Marcos é meu filho. Se tornou um líder precioso na obra do Senhor, graças ao discipulador Barnabé. Amém? Eu acho que tem mais um texto ali. Por favor, a próxima tela. A evidência... Não, isso eu vou deixar para amanhã. Pode parar aí. Eu quero aqui enfatizar ainda a importância da vida de Barnabé em fazer com que as pessoas, como fez com Marcos, fossem tão preparadas que se tornassem bênção para os outros apóstolos, como Paulo, como Pedro. Mas tudo porque, muito mais do que a referência de Barnabé, Barnabé os levou a serem verdadeiros imitadores de Cristo. E se há um conceito, se há uma definição para o discipulador cristão, que cabe muito bem para nós nesta noite, é esta: ser discipulador é levar alguém a imitar a Cristo. Vocês concordam comigo? Podem dizer amém? Ser um discipulador é levar alguém, através das nossas palavras, através do nosso testemunho, através das nossas orações, é levar alguém a ser um imitador de Cristo. E quando eu falo imitador de Cristo, muitas personagens me vêm à mente, mas há uma delas que eu gosto muito, porque li a sua biografia e acredito muitos de vocês também a leram. O apóstolo dos pés sangrentos. Essa história acontecida no século passado nos fala do Sadhu Sundar Singh. Ele era um menino que aos 9 anos se tornou órfão e foi para um orfanato. E ele foi instruído, orientado pelos líderes daquele orfanato hindu a se tornar um grande filósofo. Com 15 anos, ele tinha lido mais de 300 livros. Ele era um homem superdotado, fenomenal. Mas quando ele chegou aos 18 anos, ele entrou numa crise existencial. Porque os deuses do hinduísmo não conseguiam dar resposta para as suas crises existenciais. E mesmo sendo um sábio, aos 18 anos, debatia, discutia com os grandes filósofos da Índia. Mesmo sabendo tudo sobre a religião hindu, ele se sentia um miserável e entrou num grande processo de depressão, a tal ponto que ele disse: eu vou tirar a minha vida. Não encontro consolo, não encontro abrigo, não encontro resposta para as minhas indagações existenciais nos livros que li, nos filósofos que tentei seguir, eu vou tirar a minha vida. E decidido aos 18 anos, ele vai para
uma rota de trem, e cedinho pela manhã, ele atravessa o seu corpo em cima daqueles trilhos, porque sabia que dali meia hora o trem iria passar, e ele disse: vou acabar com minha vida, vou acabar com o meu dilema, vou acabar com a minha depressão, para mim chega, não há mais saída. E quando ele está ali, 6 horas, 6:30 da manhã, com o seu corpo atravessado em cima daqueles 2 trilhos, Deus é especial. Olha o que Deus faz. Uma folha, uma página das Escrituras Sagradas vem rolando entre aqueles trilhos e cola no rosto de Sadhu Sundar Singh. Ele leva um susto ao sentir aquela folha de papel bater no seu rosto. Ele levanta, tenta ler o que está escrito, e qual não é a sua surpresa? Ele lê exatamente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu li centenas e centenas de livros e nunca vi isso. De que livro deve ser esse texto? De onde veio esse texto? E ele fica pensando: o que seria? Qual seria a origem daquele texto? E ele levanta, e quando ele levanta, ele vê ao longe uma luz acesa num casebre. E ele se dirige até aquele casebre e diz: por acaso esta folha não saiu desta casa? E a mulher olha e diz: sim, sim, isto aqui faz parte de um livro que alguém deixou aqui e eu não sei ler. E o meu marido usa esses papéis, essas folhas, para fazer o seu cigarro. É possível que tenha escapado alguma. Então isso é uma Bíblia, um livro dos cristãos. Foi o que me disseram quando me deram, disse a mulher, eu não sei ler. Sadhu Sundar Singh sai, volta para a cidade, procura uma igreja, encontra um discipulador. É ensinado no caminho de Jesus, confessa os seus pecados, recebe a Cristo como seu Salvador e começa o seu ministério. Vai de vila em vila, ensinando agora a palavra de Deus, discipulando outras pessoas. E a sua mensagem era essa: precisamos imitar a Jesus. Precisamos imitar a Jesus. Precisamos imitar a Jesus. Logo, logo ele revoluciona vilas e vilas na Índia. A história de Sadhu Sundar Singh chega nos Estados Unidos. Alguém o convida para pregar lá. Um fazendeiro muito rico patrocina aquela viagem e faz uma agenda para ele em algumas igrejas da América do Norte. E quando ele chega para se hospedar naquela casa, antes de começar as cruzadas, aquele fazendeiro diz: você vai ficar uma semana aqui comigo, descansando, depois você inicia o teu roteiro aqui na América do Norte. E ele se sente muito bem naquela casa. Mas quando diz a história, ele chegou pela primeira vez à porta daquela fazenda, chegou sozinho e bateu a porta daquela casa. A doméstica que cuidava da casa vem atendê-lo e quando vê Sadhu Sundar Singh sai correndo, corre até o seu patrão e diz: patrão, patrão, Jesus está à porta. Não é que Sadhu Sundar Singh tinha a aparência de Jesus física, não é isso. Mas ele exalava Jesus. Ele tinha o bom perfume de Cristo.
E diz a história que ele fica ali uma semana, o fazendeiro tem 2 crianças, e ele brinca com aquelas crianças, ensina a palavra de Deus para aquelas crianças, conta as histórias bíblicas para aquelas crianças. E quando ele vai embora, sai de madrugada, as crianças levantam pela manhã, vão até o quarto de Sadhu Sundar Singh, ele não está, e elas correm para o quarto do papai e dizem: papai, Jesus foi embora. Jesus foi embora. Resumindo, quando o Sadhu Sundar Singh volta para a Índia, os jornais do interior daquela região nos Estados Unidos, um deles colocou na primeira página, em letras garrafais: Jesus esteve entre nós. Aleluia! Jesus esteve entre nós. Ah, meus amados, não há outra oração para mim e para você. A nossa oração precisa ser essa diariamente. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Aperfeiçoado dia após dia, até que seremos como Ele é, diz a palavra. Ser discipulador é ser um imitador de Jesus. Vamos estar de pé. Eu tenho uma outra proposta para amanhã. Toca alguma coisa suave para nós ali no violão. Mas eu gostaria que você pensasse nesses conceitos que Barnabé nos leva a perseguir e a buscar. Se o pastor Adilson me permitir, estamos hoje assim num culto bem familiar, né? Bem familiar. Eu sinto de Deus algo gostoso aqui. Agora, se você não quiser, por favor, não faça porque eu pedi, não. Mas se você desejar, eu gostaria que você dobrasse seu joelho comigo. E nós vamos levantar um clamor a Jesus, para sermos parecidos com Jesus. Você quer fazer isso comigo? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Churri candalamai, xanda candalamai. Churri candalamai, xanda candalamai. Oh, Paizinho querido, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, nesta noite, de uma forma tão modesta, tão simples, mas com corações atentos à Tua palavra, com corações sedentos de Ti. Jesus, nós não podemos ensinar aos outros aquilo que não aprendemos. Nós não podemos, Senhor, compartilhar experiências que nós mesmos não vivemos contigo. Pai, neste encontro de discipuladores aqui em Sara, nós queremos pedir o Teu favor e a Tua misericórdia. Trabalha nos nossos caráteres. Trabalha, Senhor, na nossa maneira de ser e de viver. Pai, não permita que sejamos pedra de tropeço. Não permita que sejamos motivo de escândalo. Guarda-nos debaixo do sangue do Cordeiro, papai. Deus em Cristo Jesus, aperfeiçoa-nos. Em o nome de Jesus, somos uma pedra bruta que precisa ser lapidada pelo Teu Espírito.
Sim, papai. Ajuda-nos como Barnabé a ter um coração puro, humilde, misericordioso, disposto a ajudar aquele que está fraco na fé. Pai, ajuda-nos a fazer a escolha certa. Sim, papai, dai-nos essas virtudes que haviam na biografia de Barnabé. Enche-nos de bondade, enche-nos de verdade, enche-nos de fé, enche-nos do teu bendito Espírito Santo. Deus, que o mundo possa olhar para cada um de nós e ver a tua face, sentir a tua presença, perceber o agir do teu Espírito na nossa caminhada, papai. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Estejam os teus olhos abertos, tuas mãos estendidas para nos tocar a cada manhã e a nos fazer imitadores do teu modelo, do teu exemplo, da tua renúncia. Jesus, nada menos do que parecidos contigo. Abençoamos a tua igreja, Senhor. Abençoamos esta liderança que aqui se fez presente nesta noite. Pai, contigo queremos firmar um pacto nesta noite, uma aliança, um propósito, papai. Sim, com a graça que nos é dada de imitarmos a Jesus, de sermos parecidos com Jesus. Sim, papai, em nós não há forças, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados em ti. É para ti que olhamos, como o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Sim, papai, toma os nossos corações, toma as nossas vidas. Mais uma vez, nós nos entregamos no teu altar. Usa-nos, Senhor, no teu tempo, na tua agenda e da maneira como tu queres. E nós simplesmente estamos aqui para dizer: usa-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dá-me o coração. Aleluia. Sejamos de pé para cantar. Meu mestre, dá-me o coração igual ao teu. Oh, aleluia. Um coração igual ao teu. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração igual ao teu. Oh, faça essa oração. Faça essa oração. Mais uma vez, dá-me o coração igual ao teu. Igualzinho ao teu, Senhor. Meu mestre, com as tuas virtudes, meu coração com igual, o teu jeito de ser e de fazer. Coração disposto a obedecer. Sim, papai. Cumprir todo o teu querer. Recebe a nossa entrega nesta noite. Dá-me